Oi, gente, boa noite. Começar mais uma live aqui, uma aula live sobre bullying e agressividade. Mel e Carol estão chegando aí. Mel e Carol também são educadoras parentais, especialistas em adolescência. Deixa eu tentar ver aqui, Mel. Carol, pede aí para você entrar também. Já coloquei aí. Oi, Mel. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Tô esperando aqui a Carol pedir. Ela já estava aqui, só que eu não vi o pedido dela para entrar, não. Não sei se você pode também acrescentar ela aí, chamar, não sei se você sabe chamar. Eu sei, mas eu não sei se eu consigo. Não, não consigo. Você que consegue. Eu tenho que esperar ela pedir então. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó, Carol. Pronto. Consegui, Carol. Boa noite para quem está chegando aí agora. Hoje é uma live sobre bullying e agressividade, com essas duas educadoras parentais formadas pela escola, formadas por mim também em adolescência. Muito feliz de receber vocês. Parece que a imagem da Carol tá parada. Agora foi. Foi. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Carol. Oi, Consegui. boa noite, Vou. Jo, boa noite, Boa Mel. noite. A Boa gente está noite. fazendo uma sequência de lives para o Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. A gente está trazendo temas de adolescência. E hoje a gente achou importante trazer esse tema, bullying e agressividade, né? Para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso e trazer o nosso ponto de vista, trazer a base dos nossos estudos. Eu vou deixar as meninas se apresentarem, a Mel e a Carol, para vocês conhecerem elas mais um pouco. Gente, fala aí um pouquinho sobre vocês. Oi, boa noite. Eu sou Mel Araújo, ainda Alice, sou educadora parental, formada pela Escola da Ju e também educadora parental especialista em adolescência, pela Escola da Ju também, a formação que a Ju faz para educadores especializados, né, na adolescência. Estou aqui, meu principal foco hoje é atender pais de adolescentes com diversas questões, e principalmente essa questão de relacionamento deles, né? Porque, enfim, que é um pouco do tema que a gente vai falar sobre hoje. Eu vou deixar. Você apresenta, Carol, a gente vai falando sobre Oi, isso ao gente, eu sou longo. Carolina Lopes, eu sou também formada, a gente formou na mesma turma, né, Mel, pela Escola de Educação Positiva. Eu comecei, sou mãe da Hannah de 5 anos, comecei na educação, na verdade, comecei na disciplina positiva com alguns cursos da Ju, que ela dava, né, Ju, lá atrás, Sim, e depois eu fui entrando por esse caminho da educação parental para como um caminho de autoconhecimento, como um caminho de aprimoramento da minha parentalidade, como uma forma de melhorar o meu vínculo com a minha filha na minha maternidade pessoal, e encontrei nisso um chamado mesmo de vida, assim, vejo, parece que quando a gente abre os olhos para esse mundo, a gente não consegue desver as violências, né? Então, atuar junto com as famílias e para melhorar realmente a vida dessas crianças e adolescentes virou a minha meta de vida, assim. E é um prazer estar aqui dividindo essa noite com vocês, esse mês inteiro, né? Que a gente vem fazendo algumas lives e desenvolvendo um trabalho tão lindo para a proteção desses adolescentes, né? Da vida, nesse momento de tanta vida que eles estão, né? sim. Para abrir os olhos dos pais, né? Porque a gente também passou por esse processo. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes é dolorido, muitas vezes é difícil, né? É preciso reconhecer as violências. O bullying é uma forma de violência, né? Durante muito tempo a gente achou, na verdade, hoje a gente diz que antes não tinha bullying, né? Sempre existiu, né? A gente sempre se relacionou com muita violência, porque a gente aprende assim, a gente aprende, né? Dentro das nossas casas, quando a gente traz esse tema, a gente precisa
trazer que o bullying cada vez é mais comum nos relacionamentos, mas que também a violência, que a gente não chama de bullying dentro de casa, é a base, né? É como é o meu repertório, é o que eu estou aprendendo em casa que eu vou levar para a vida. Então, muitas vezes as crianças, então o bullying começa já na infância, né? E se perpetua e tem uma intensidade maior na adolescência. A gente vai trazer aqui por que que essa intensidade é maior na adolescência. E vai ali até a vida adulta e durante a vida toda, e a gente sente que as pessoas menosprezam, né, essas violências que humilham, que envergonham, que passam por cima da dor do outro, né? Eu não consigo enxergar a dor do outro. E o quanto para mim se torna uma forma de se relacionar, né? Uma forma de se relacionar tão naturalizada que quando a gente começa a ver que o outro está sentindo dor, a gente é capaz de menosprezar e dizer que é mimimi, né? Eu falo que esse é um tremendo ensinamento torto, né, para os nossos filhos, né? Ficar chamando as pessoas de mimimi, falando que tudo é mimimi, porque e a gente não tem noção do poder que a gente tem realmente com os nossos filhos, né? Então, de onde vem esse bullying? De onde vem essa violência? E por que que ela piora na adolescência? Se é que piora na adolescência, né? Começa na infância e piora na adolescência. Mel, traz aí, você tem alguns dados aí para trazer para a gente, não tem? Do IBGE, essas duas tem aí, que eu não estou com esses dados aqui, não. Ô Ju, se quiser fixar o comentário, tá? Eu do tema da live, para quem for entrando, quem estiver na live, por favor, se puder, vamos compartilhar com outras famílias, não precisa sair da live, vai apertando o aviãozinho aí e compartilhando, chamando todo mundo aqui para a live. A gente estava pesquisando assim, dados reais, embora a gente saiba da Biju da vivência de consultório, nós das vivências de atendimentos, o quanto isso impacta nos adolescentes e cada vez tem impactado mais e a família toda em geral, mas a gente vai coletar alguns dados e tem uma pesquisa, o PENSE, que é de dentro da escola, né, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, mostrou com dados do IBGE que de 2009 para 2019 houve um aumento de 30% para 40% dos adolescentes, uma faixa de 13 a 17 anos, relatando que eles já sofreram bullying ali naquele ambiente escolar e 70%, 69,7% das crianças e adolescentes ali falando que já presenciaram violência dentro da escola. Quer dizer, isso aí envolve todos os agentes aí que a gente vai falar do bullying, mas reflete uma realidade assim assustadora. E quando a gente atende, pelo menos fala com mães de fora do país, né, Ju, ainda por cima, elas trazem coisas mais alarmantes ainda de o quanto que os nossos filhos que ficam muitíssimas horas dentro das escolas, o quanto eles estão expostos a violências que a gente sequer toma conhecimento, porque a relação é tão frágil e tão pouca que a gente, se não for da boca de outra mãe ou de algum colega, da boca do próprio filho, acaba nunca escutando, né? E a gente percebe, desculpa, Ju, a gente percebe que essa violência é a forma que eles encontram de se vincular, né, de se relacionar. E que eles aprenderam isso, né, com a gente, trazem isso de casa e não tem outra linguagem, né? E até porque, como que eles vão trazer para nós, sendo que essa é a linguagem que a gente usa dentro de casa? Então, eles começam a achar que aquilo ali é normal, né? Ser violentado é normal. Então, a gente sabe, tem dados, né, disso, a gente vai olhando sobre estresse na infância e na juventude, que é uma situação mais comum de crianças que vêm de lares autoritários, né? A educação tradicional, ela tem a violência ali o tempo todo. Então, e as crianças e os adolescentes começam a achar que aquilo é normal, que ele merece ser tratado daquela forma. Ou ele não consegue enxergar aquilo como violência. Então, mal levam para os pais isso. Né? Uma outra coisa que a gente vê muito e que eu recebo muito no consultório é o bullying começando pelos professores. Os professores cometem bullying com os alunos, né? Achando também que essa é uma forma normal de tratar o outro,
né? E tudo que a gente vai falar, e as crianças às vezes até trazem para a gente essas formas de violência e o quanto eles estão se sentindo mal com isso e humilhados, e a gente fala que é bobagem, que é mimimi, né? Para de chorar à toa, a vida é assim, né? A vida é assim, é pancada, é o tempo todo você vai sofrer isso aí. E a gente não pode esquecer que isso é um estresse, é um trauma crônico. E se essa criança, esse adolescente está sofrendo traumas crônicos que começam em casa e perpetuam na escola tradicional, através dos colegas e dos professores, essa criança e esse adolescente não vão aprender. Eles vão estar em sofrimento crônico, né? E é tanto, a gente sabe que tanto o agressor quanto a vítima e quanto as testemunhas que estão ali olhando e aplaudindo ou certificando, elas estão no mesmo contexto familiar. São crianças que presenciam e adolescentes que presenciam violência diariamente, né? E normalizam, né? Muitos adolescentes falam que o bullying é uma linguagem de amor, né? Como muitos dizem que o apanhar é uma linguagem de amor. Então a De gente precisa desamor, né, Ju? De falta de total, amor, né? sim, mas que eles acreditam que Sim. seja uma forma possível de se relacionar, porque as figuras que eles mais admiram se relacionam assim com eles e se relacionam assim entre os pares. Sim, são dinâmicas Exatamente. aprendidas na infância, né? Desde sempre vem os pais se relacionando entre si com violência, vem os pais se relacionando com eles, né, com as crianças com violência. Então, sempre nessa dinâmica de agressor, vítima, algum espectador junto. E aí, quando vai para a sociedade, quando vai se vincular com os pares, eles levam as mesmas dinâmicas violentas, né? Que eles já estão cansados não, né? Porque, mas já estão experientes em vivenciar em casa, né? É o repertório que eles têm, né, para se relacionar. Eles não sabem Sim, fazer de outra forma. E sim. para que isso acabe, para que um dia a gente vislumbre um futuro sem esse tipo de violência, né, de violência declarada, descarada e aprovada e talvez até Normalizado. aplaudida, né, banalizada mesmo, a gente precisa mudar as nossas relações. A gente precisa mudar a relação com os nossos filhos. Nós somos responsáveis por isso, porque a criança nasce compassiva, ela nasce generosa, né? Então, quem convive com criança sabe. Então, essa competitividade, essa comparação, esse menosprezo, essa humilhação é aprendido, né? Sim. Não é O, comportamento esperado, né, para adolescência Sim, ou para infância, nem para né? infância, nem para adolescência. É realmente ensinado pelo meio, né? E primeiramente pelos pais. Ó, e eu queria, assim, acho que a gente pode trazer assim, de forma didática um pouco, em tempos como a Ju trouxe, que a gente está trazendo que os pais, muitos pais e muita gente ouve falar sobre mimimi e tudo mais, no sentido de menosprezar a dor do outro. É bom a gente trazer que o que é o bullying exatamente, né? Quando a gente está falando de bullying, estamos falando de quê? Estamos falando das violências que um adolescente, ou professor, ou pai, enfim, vai fazer reiteradamente com uma outra pessoa que o bullying tem três figuras, né? O agressor, a vítima e as testemunhas. O agressor é quem vai fazer o bullying, a vítima vai ser o alvo dali da vez, que para quem o agressor vai direcionar ataques, falas, excluir, ficar falando. Falando, Ju? Não? Ah, tô Ah, eu achando que fico você pensando, tava. não. Desculpa. Então, assim, o agressor a vítima vai ser aquela pessoa para quem os ataques vão ser direcionados. Isso vai acontecer constantemente. Então, quando alguém está sofrendo de bullying, não é uma vez que alguém dirigiu uma palavra para essa pessoa que ela não gostou, não é frescura, é um sofrimento, por isso que a Ju falou que é um estresse crônico, e as testemunhas também estão vendo esse tipo de violência, e muitas vezes elas têm medo também de
se colocar. Por quê? Porque a experiência que elas têm é que quando eu me coloco em algum lugar, se eu colocar minha voz ou for defender o que eu penso, eu vou ser recriminado, vou ser eu a vítima. Por quê? Que essa experiência que eu tenho de lá da minha casa. Então, o bullying é quando os outros adolescentes, ou principalmente um mais um, nunca sozinho, porque um sozinho não consegue, com outros que estão ali fazendo bullying junto e com os outros que estão assistindo, vai ficar repetidamente atrapalhando a vida dessa pessoa. Pode ser em forma, pode ser bullying, pode ser o cyberbullying, porque atrás das telas as pessoas ficam até mais corajosas, né? Eu falo que quando na minha adolescência, é claro que tinha as pessoas que excluíam, as pessoas, eu lembro que de colocarem um colega dentro do cesto de lixo do pátio. Eu era sempre a cagueta, né, que ia falar com o diretor. Mas, enfim, eu lembro assim, de coisas, mas não tinha essa questão do peguei uma foto, saí distribuindo, né, eu tenho sexting também. Então, assim, hoje é num nível muito maior que a gente nem imagina, que a gente não viveu desse tamanho na nossa infância. Então, eles são muito expostos. Isso é o bullying. E por que é preciso falar o que é o bullying? Porque é preciso que a gente traga esse assunto para a escola saber que eles próprios fazem o bullying lá dentro, e que a escola fale conosco para que a gente veja que a gente também faz bullying, e para que eles saibam que, nossa, não é normal, existe uma coisa que se chama relacionamento saudável, vincular a partir de outro lugar. Então, assim, bullying é isso. Eu queria definir um pouco, né, que tem essas três figuras e que todos estão em estresse crônico, todos estão sofrendo, todos os três não têm exemplo de vínculo saudável, todos eles não sabem como se vincular. A Nanda está aqui, ela faz parte, né, Ju, da sua formação de adolescência, ela é colega, minha educadora parental formada pela Ju, e ela trouxe, eu até anotei a frase dela, e ela já trouxe aqui na live, ela tem uma filha adolescente, enfim, ela trouxe uma frase de um Twitter de um adolescente falando que a minha linguagem de amor é o bullying. E eu fiquei chocada do quanto que eles têm consciência mais do que nós. Sem esquecer, né, gente, que a nossa linguagem de amor já foi o bullying, né? Nós também participamos dessas violências, nós também éramos assim, porque fizeram conosco. E a gente não tinha outra estratégia de relacionamento, a não ser cutucar o outro, né? A não ser ou colocar de vítima ou se colocar de agressora. E ouso dizer que muitas vezes ainda somos, né, Ju? Às vezes no relacionamento com nossos companheiros, às vezes com as nossas famílias de origem, com os nossos filhos, muitas vezes, né? A gente muitas vezes alterna nesse papel de agressor ou vítima ou espectador, mas a gente entra nessas dinâmicas muitas vezes, né? E também não sabemos sair delas, também não sabemos nos vincular de forma direta, com amor, com respeito, né? Para a gente que foi criado no autoritarismo ou na negligência ou na permissividade, que a gente não foi criado de forma respeitosa e tendo igual valor, a gente também tem muita dificuldade em nos vincularmos com o outro de uma forma saudável. E é assim que a gente ensina os nossos filhos, né? Ou não ensina os nossos filhos a se relacionarem, né? E aí realmente eles entram nesse circuito de agressão. O Camel falou, a agressão pode ser física, verbal, psicológica, direta, indireta. Mas causa esse mal-estar contínuo, né? Esse desequilíbrio relacional. E realmente eles se sentem vistos, o adolescente principalmente se sente visto nesse papel, né? Eu acho interessante com esse papel do espectador, ele traz uma sensação de pertencimento para o agressor e para a vítima, né? Eles entram nessa dinâmica e eles entram como sendo vistos de alguma forma, ainda que de uma forma totalmente desvinculada e violenta.
Sim. E muitas vezes esse espectador é espectador também dessas violências em casa, né? Então é um Sim, lugar conhecido para ele. Ou ele sim, foge dos conflitos, ou ele fica ali. E ele fica ali muito na tentativa de ele estando ali, mais apoiando o agressor de alguma forma e não defendendo a vítima, ele está fazendo um papel de uma pessoa que está se protegendo de ser o agredido, né? sim. Não vamos esquecer que essa configuração do bullying ela é trazida, assim, das nossas casas, quando a gente ignora nossos filhos, quando a gente compara os nossos filhos, quando a gente faz, quando a gente castiga, quando a gente humilha, quando a gente diz palavras que ferem, né? Mesmo sendo palavras que a gente acha que são palavras que podem ser ditas, porque não nos ferem mais, porque já fomos feridos lá atrás, então para a gente se tornou normal. A gente não pode esquecer que precisa desse abuso de poder ou desse desnível aí. Geralmente, o agressor é mais forte e a vítima é mais fraca, ou o agressor é o mais popular e a vítima é o tímido, a tímida, né? Um é mais alto, o outro mais baixo. Então, a gente começa a ver, né, realmente que há uma projeção ali, né? Então, mesmo para eu que sou o agredido, o filho agredido aqui, né? Que os meus pais abusando do poder estão me violentando, eu levo para a escola isso. Então, se eu sou aquele menino mais alto, eu vou violentar. Agora, em relação aos mais velhos, eu vou ser violentado. Então, a gente vê que a dinâmica é a mesma de violência, de fazer violência e de sofrer violência. E só lembrando que não é uma questão de agressividade, né, Ju? Porque a agressividade natural, ela é extremamente funcional, ela coloca limite, ela é super saudável de existir. O problema é quando não existe essa conexão com os pares, com os outros, né? Essa empatia pelo outro, não existe amorosidade, não existe vínculos criados com amor. E aí essa agressividade extrapola qualquer limite saudável e realmente se volta contra o outro ou contra si mesmo, né? Sim. Até porque a gente falando do bullying, a gente está falando dessa agressividade disfuncional, né? Dessa Sim, violência mesmo. Porque a agressividade funcional, ela precisa ser aprendida em casa também, né? Precisa ser sim. aprendida, não, precisa ser aceita em casa. Então, quando eu coloco os meus limites, o limite, esse é o meu limite, através de uma agressividade, e os pais já começam a agredir, violentar, né? Agredir disfuncionalmente essa criança, que está ali Reprimir. só mostrando ali, então ela vai guardando ali uma raiva que uma hora vai vir à tona, né? Que é muito adolescência, né? Que é esse renascimento, essa energia toda que vai vir com essa violência para fora ou para dentro. Sim, e muito bem pontuado aí que a Carol trouxe sobre agressividade, né? Porque a gente pode acabar falando que que o agressor ele já era encrenqueiro desde pequenininho ele já era agressivo, ele já batia com 2 aninhos ele batia ou já estava batendo dando tapa na cara da mãe. E aí foi falta de limite ou foi falta de qualquer coisa que a gente gosta de dizer. Mas é importante a gente falar que nascemos todos bons, todas as crianças nascem boas. A raiva, que é essa emoção que está por trás aí que vai impulsionar essa agressividade, que vai trazer essa energia, ela serve para colocar os limites, que a gente precisa colocar os nossos limites pessoais para nos defender de ataques, para nos proteger. A raiva vem para movimentar aí para a gente ir em segurança, para a gente ir em defesa do que a gente acredita ou do que a gente precisa. E aí, como a gente não sabe nada a respeito disso, desde pequenininho, quando a criança já mostra, quando não é aquela criança mais passiva, a criança vai demonstrar através da raiva, porque a criança só tem o corpo para falar o que ela precisa, uma criança pequena. Então ela vai usar o corpo, vai dar tapinha, vai dar um tapinha, vai dar um tapão, vai morder, vai empurrar o coleguinha, e a gente, ao invés de direcionar de uma forma saudável, como a gente aprendeu que a raiva é errada, é feio sentir raiva, é proibido, não pode, tem que controlar quando está
está sentindo raiva, ao invés de direcionar de forma adequada, a gente vai e reprime, a gente vai e põe de castigo, a gente vai e usa mais raiva por cima dessa criança, a gente não direciona essa raiva de uma forma saudável. Pelo contrário, a gente vai reprimindo, reprimindo, calando o que essa criança tem ali para falar. Muitas vezes vai conseguir calar, muitas vezes não vai conseguir calar, vai ser aquela criança problema. E aí vai acontecer o quê? Vai chegar a adolescência, ele vai precisar, vai voltar essa energia de vida que a Ju falou que é do segundo nascimento. O que ele aprendeu que ele faz quando ele está com raiva? Ele não faz nada, a raiva é um perigo. Então ele só explode ou tenta controlar. Eu explodo ou tento controlar. E aí essa agressividade, ela vai voltar ou para fora, que eu vou sair destruindo todo mundo e meus colegas e o bullying entra aqui, ou para dentro. Então, a gente precisa pensar na nossa responsabilidade nesse quesito de como que uma coisa funcional, natural, inata, que todos temos, vira uma coisa destrutiva depois lá na adolescência. Que não é porque aquela pessoa é assim ou aquela pessoa deixa de ser dessa forma, né? E vem totalmente decorrente de um estilo parental violento, né? Que não é da natureza humana, é aprendido, né? Essa explosão vem por falta de corregulação, vem por falta de redirecionamento, vem por falta de deixar a criança sentir o que ela tem para sentir, de deixar uma necessidade que a gente tem de reprimir as vontades e as necessidades, porque a gente não consegue atender, né? A gente não consegue atender as demandas básicas da criança, né? A gente não consegue atender as necessidades mínimas. Então a gente reprime, cala, e quando essa criança ainda consegue manifestar essa agressividade, é maravilhoso, porque ela continua ali pedindo para ser atendida, né? E às vezes ela simplesmente se cala e implode, e deprime, e reprime, e aí vai para outro, né? Automutilação, ideação suicida, enfim, para um caminho totalmente autodestrutivo, né? Sim, lembrando que por que que aumenta na adolescência, né? A gente vê o bullying muito iniciar ali com 8, 9 anos, quando já há ali um apagamento mesmo da infância, um apagamento de toda essa energia de vida assim da criança, quando a criança já está começando a ter uma noção real, sai do imaginário e vai para o real, tendo uma noção do desamparo, do desafeto, do desamor, e muitas vezes já está ali com essas emoções guardadas, retidas, porque essas emoções não se perdem, né? Então, essa injustiça sofrida, esses xingamentos, essas punições estão ali guardadas no corpinho dessa criança, né? E quando ela está num meio que ela está em estresse, ela facilmente explode, então ela facilmente põe para fora. E é como ela sabe se relacionar. Né? Então ela se coloca nesse lugar. Não é que a criança gosta de sofrer bullying, é porque ela realmente não sabe fazer de outra forma. Ela não sabe e ela tem uma necessidade urgente de estar relacionando com o outro. Né? E na adolescência, que é essa noção completa do desamparo, do desamor, do desafeto, e a vontade de estar com o outro é uma coisa absurda, né? A vontade das relações horizontais, a vontade de estar vivenciando, experimentando, buscando novidades, né? A gente tem uma queda de receptores de dopamina e eu tô ali muitas vezes sentindo uma melancolia, sentindo uma tristeza. Vem os rompantes, né, de raiva aí e eu vou manifestar e vou colocar para fora tudo aquilo que foi retido durante tanto tempo. Meu corpo faz por mim, né? Então eu saio fuzilando todo mundo que passa na minha frente, ou me autofuzilando, né? Quando me coloco nesses lugares. Então é importante que a gente traga aqui também, meninas. O problema hoje maior, né, ainda maior, é o cyberbullying, né? Porque são pessoas que estão escondidas e a gente precisa falar, e aqui a gente está no meio de adultos que são capazes de se responsabilizar. O quanto a gente tem feito isso também dentro de casa, nos grupos de WhatsApp, nos grupos, falando mal dos outros, né? Nas costas dos outros, apontando. A gente tem que trazer também o sexting,
que é um problema hoje dos adolescentes, né, que divulgam material pornográfico, divulgam foto de nudes, e estão sendo cada vez mais expostos. A gente tem alguns estudos que mostram que 1 a cada 4 adolescentes já mandou foto de sexo ou de nudes para outras pessoas, e manda também de terceiros. Então, a gente tem hoje um mundo muito mais complicado, porque é um mundo que essas informações, que às vezes são até informações manipuladas, né? Eu tenho já caso no consultório de colocar a cara da menina, mas o corpo nu de uma outra pessoa, e isso destrói famílias, destrói pessoas. As pessoas, às vezes, as adolescentes, às vezes, têm que mudar de cidade para suportar. E o quanto é importante que a gente fale sobre isso nas nossas casas, que a gente traga isso, mas que a gente traga isso também mostrando que nós falhamos muitas vezes. Que nós falhamos mandando mensagens que a gente não sabe nem de onde vem para outras pessoas, né? Essa disseminação de fake news, disseminação de exposição de corpos femininos, né? Então a gente manda para outro grupo, a gente está num grupo de WhatsApp com as amigas e tem nudes feminino, tem nudes masculino. E isso acontece também nos grupos de futebol de homens, né? O quanto material pornográfico não é enviado e reenviado. E os nossos filhos muitas vezes acabam acessando isso, né? De uma forma, mesmo que você tenha o telefone com senha e tudo mais, às vezes chega a mensagem, eles estão vendo ali. Então a gente precisa começar a reanalisar as nossas condutas, o que a gente faz, né? Como a gente fala do outro, como a gente precisa criar os nossos filhos com base principal na diversidade, né? Mostrar que os indivíduos são diferentes, né? Mas que precisam ser tratados com igual valor, né? Que existem pessoas que são minorias e que sofrem absurdo, e que uma colocação leviana minha pode machucar uma pessoa para sempre. Que alguns não, muitos meninos e meninas suicidam sim por causa de bullying, né? Não do bullying que começou na escola, mas do bullying que começou em casa, e ele viu que é só aquilo que ele merece, né? E ele não suporta mais. Quando ele reconheceu a violência. E o fenômeno da internet, por pior que tenha esse lado, tem um lado que é um lado importante desses meninos reconhecerem a violência dentro de casa, né? Reconhecerem que foram violentados por serem quem eram, né? Que muitas vezes não foram aceitos por serem quem eram. E aí eles encontram na relação com as iguais um campo de pertencimento, e o que faz eles suicidarem, né? Que muitas mães de filhos que suicidam colocam a culpa no bullying. E a gente tem aí o livro A Geração do Quarto também. É bom que a gente reindique esse livro, né? Mostrando todo o sofrimento desses adolescentes, mas não esquecendo que somos os causadores, sim, da maior parte dessas doenças emocionais nos nossos filhos, né? E que temos capacidade de resgatá-los disso, né, Ju? Com certeza. A gente certamente tem que ter autorresponsabilidade e assumir a culpa até agora, assumir as nossas ações até agora. Eu não gosto de falar em culpa, mas a gente tem que realmente entender o que foi feito e que deve ser alterado, mas que a gente ainda tem na adolescência inteira uma oportunidade imensa de resgatar o vínculo com os nossos filhos e adolescentes, né? De aceitá-los como eles são, de respeitá-los como eles são, de deixá-los livres para exercer toda a potencialidade e toda a maravilhosidade que eles trazem nessa fase tão linda, né? E tão potente. Toda essa vivacidade que acontece na adolescência, que é maravilhoso. Sim. Eu acho assim, que é importante trazer também que quando a gente. Que a educação tradicional, que é assim, esse autoritarismo, os pais em cima, as crianças embaixo, eu sei e você não sabe. Quem vai ditar as regras sou eu. A gente fica muito preso no
certo e errado. Então tem um jeito certo de ser e tem um jeito errado de ser. E o jeito certo da pessoa ser é o jeito que eu acho que tem que ser, é o que é parecido comigo, é o que eu acredito e o que eu dito daqui para baixo. E aí, quando os adolescentes vão entre eles, vendo essas coisas diferentes todas que a Ju veio, traz aqui, que a Carol tá falando, quando a gente vê, quando eles percebem uma diferença, eles saltam os olhos e eles vão falar, porque tá errado ser diferente. Não tem espaço, não se conversa em casa que as pessoas são diferentes. E quando se fala de um jeito muito superficial, tipo, não, ele é desse jeito, mas tudo bem, eu respeito, aceito, eu respeito e aceito ele do jeito que ele é. Né? A É como se eu individualidade tivesse que não é dar o aval. valorizada, né? Sim, como se eu tivesse que dar o aval se a pessoa pode ou não ser do jeito que ela é, quem ela é. E aí, desde cedo, as crianças têm esse recado de que eu tenho que aprovar o que o outro é e o que o outro faz. Tem que passar pelo meu aval. Ou eu tenho que ser aprovado pelo que eu sou. Alguém vai ter que me dar o aval, que é esse mais forte. E aí a gente reproduz essa dinâmica lá. A Nanda comentou aqui também para a gente falar sobre essa questão das brincadeiras. Eu vejo bastante, eu lembro disso na minha adolescência, a gente vê isso em toda série adolescente que a gente vê, dos grupos entre eles, aquela criança, aquele adolescente que pertence àquele grupo, ele está dentro daquela rodinha e ele é reiteradamente violentado ali e ele não sabe que aquilo é violento, ou ele sabe por quê? Porque ele sente, a gente sente mal-estar quando está sendo violentado, mas ele não consegue falar. Por quê? Porque sair dali correr o risco de estar sem esses outros que pelo menos de alguma forma eles violentam, de outra eles preocupam, de outra eles relacionam, eles chamam para sair, eles têm uma troca. Porque é assim que eles aprenderam. Então eles não querem perder isso, porque se eles perdem isso, eles não têm nada. Por quê? Porque eles estão acostumados em casa. Quem me ama, me bate. Quem me ama, me põe de castigo. É por amor que a gente xinga. Teve uma vez que rodou um vídeo na internet que, nossa senhora, que tinha uma criança apavorada, com medo de um galo, de uma galinha, sei lá o que era aquilo. E o pai, com a mãe segurando, ou o contrário, catou essa galinha, enfiou dentro da camiseta desse moleque, desesperado. Para quê? Para ele aprender. Ele precisa. Qual que é a ideia por trás disso? Meu, é uma galinha, você tem que ser forte, você tem que. Como assim? Esse medo tem que passar. Vou fazer passar da barra. E aí, o que fica de recado? De que tem que fazer as coisas na marra. Não posso esperar o tempo do outro. A pessoa tem que ser do jeito que eu quero. E nesse tem que ser do jeito que eu quero, eles olham o diferente e cada vez mais intolerantes. Quem está muito dentro, eles não sabem o que fazer. Que vem muito também, Mel, essa sua história que você contou aí, né? Dessas brincadeiras feitas com crianças que são terríveis, né? Eu tenho um pai que joga a criança na piscina, a criança tem medo de água, ele joga para tomar aquele choque, né? Então, porque as pessoas ainda acham, né, que a resiliência vem desse lugar de sofrimento, né? A força é com a pancada. Então, quanto mais apanhar aqui, melhor vai sair, porque vai estar duro para encarar a rua, né? Apanha em casa para não apanhar na rua. Quanto mais dura for a vida aqui em casa, mais vai dar conta do tranco, né? Então, não vai ficar esse sujeitinho cheio de mimimi, né? Fracote. E hoje a neurociência, a ciência já traz com todas as letras, né? E a gente só não acessa conhecimento quando a gente não quer. O conhecimento está aí disponível para todo mundo. A gente foge do conhecimento porque dói, né? Dói essa consciência de que sim, estamos fazendo tudo errado. Fizemos tudo errado, fizeram tudo errado conosco, né? Mas dá tempo, sempre há tempo de consertar, de melhorar. E é preciso que haja uma geração corajosa, uma geração revolucionária, que esteja a fim de ver a verdade, que viva a realidade, para que as próximas gerações possam usufruir da dor que a gente tem sentido agora de estar encarando tudo isso, né? Mas a resiliência não vem desse lugar.
Porque o bullying, né, ou qualquer forma de violência, essa violência que a gente comete nas nossas casas e às vezes coisas que a gente ainda não consegue enxergar, coisas que a gente ainda não consegue enxergar, né? Obrigar uma criança a não usar fralda, né? Tem mães que a criança faz xixi à noite, esfrega o lençol na cara da criança. Então a gente tem desde aquela que pega e chama de Maria Mijona, né? E que acha que é uma brincadeira, que é bom que aprenda, até aquela que esfrega na cara, até uma que eu já sei que faz a criança beber a primeira urina da manhã. Então a gente tem a violência e tudo aqui é violência. Todas essas crianças que sofrem isso aí, por quê? A minha fonte de proteção é a minha fonte agressora. Então, se eu não posso ter um lugar de segurança e de paz, que é no braço da minha família, que é ao redor da minha família, eu estou sempre sendo ameaçado por esse próprio lugar, nesse próprio lugar. Então, eu fico à mercê da vida, né? Então, eu estou ali sozinho, eu estou em alto mar, né? E a minha família é o tubarão, né? A minha família é a pessoa que vai me levar para o fundo, porque deveria ser o bote que vai me salvar, mas não é, porque é o bote que me afunda, porque acha que eu afogando aquela criança, ou eu sendo tubarão, ela vai se tornar mais resiliente. A resiliência vem do afeto, a resiliência vem da proteção, a resiliência vem dessa proximidade emocional, dessa intimidade emocional que a gente desconhece. Nós somos uma geração que desconhece o que é ser íntimo. A gente prefere estar sozinho do que estar com alguém que nos dá amor. Porque quando a gente recebe amor, e amor de verdade, que a gente está dizendo aqui, não é amor em forma de violência, é incômodo para nós. É uma coisa que nos invade, nos incomoda, nos aflige, né? Parece que é um território desconhecido para a gente. Então, quando a gente recebe amor sem medidas, sem condições, a gente se sente desconfortável, né? A gente prefere estar sozinho porque todas as vezes que a gente esteve junto ao nosso cuidador, era sempre uma ameaça. Então, eu me senti inseguro perto dos meus pais, muitas vezes. E os nossos filhos se sentem muito inseguros perto de nós. Porque quando eles trazem para nós os nossos erros, os erros deles, né, as fragilidades deles, as vulnerabilidades deles, a gente quer que eles se virem sozinhos. Porque a gente acha que é assim que eles vão aprender. A gente sabe que tudo isso, o bullying, libera altas cargas de cortisol e adrenalina. Né? E o que cria resiliência é esse lugar para onde voltar, né? É saber que o meu pai e minha mãe me veem diferente, né? Que meu pai e minha mãe vão me defender. Ou que não vão me defender, mas que vão me acolher e me tirar dessa situação, né? Eu acho bom, meninas, que a gente traga aqui também as soluções para tudo isso, né? Então, a solução para o bullying que está acontecendo ali na escola, que está acontecendo no meio ali dos adolescentes, o que a gente pode fazer em relação ao sexting? O que a gente pode fazer de orientação em relação ao cyberbullying, né? A gente sabe que uma maior disseminação de cyber e de sexting são os grupos de WhatsApp, né? São os grupos de mensagem de texto, né? Esses chats também, né? De cursos, de escola, ali há também violências descaradas. O quanto os professores fazem isso, né? Então, para a gente começar a falar um pouco como que a gente pode ser mais resolutivo. Teve uma pessoa que trouxe uma pergunta, Mel e Carol, que foi: as escolas hoje estão tentando combater o bullying com violência, né? Isso, porque não sabem, estão despreparados, não sabem de onde vem o bullying, o que é o bullying, né? E cometem violência, que não deixa de ser também, né? Então, A vamos falar. verdade é que a gente é muito pobre de repertório, né, Ju? A gente nunca se sentiu verdadeiramente amado. E a gente nunca se sentiu verdadeiramente seguro. Então, para a gente também oferecer isso, a gente não sabe como, né? A gente não sabe o caminho. Parece que a rua está sem saída e a gente tem que ir lá com a PAI e criar uma rua nova para a gente entender esse caminho de amor. Né? Mas o caminho realmente para resgatar os adolescentes é esse: é amar incondicionalmente, aceitá-los como eles são, ser segurança, né? Ter um lugar para onde eles possam voltar nesses momentos de sofrimento, amparar, corregular, auxiliar, seja nossos filhos ou pessoas adolescentes que a gente convive, alunos que a gente tem, sobrinhos, enfim, ser essa testemunha auxiliadora, né,
que é capaz de olhar e amparar a dor desse adolescente e orientar, né, educar realmente para essas questões de autopreservação, de não se expor tanto, porque o adolescente é muito impulsivo, ele não tem ainda a maturidade cerebral para pensar em todas as consequências dos atos deles, né? Eles estão com vontade de fazer e fazem, e isso é maravilhoso. Só que tem consequências, às vezes, desastrosas, né? Como a questão do sexting, enfim. É maravilhoso o sexting, mas as consequências Sim, podem ser desastrosas, né? O sim. problema não é o sexting, o problema é o uso da imagem, né? E orientar para que eles consigam se respeitar, respeitar o próprio corpo e respeitar o corpo do outro, né? Respeitar a privacidade do outro, né? O que você falou, receber uma foto, não compartilha, apaga, se for o caso, denuncia, né? Expõe isso no grupo, sai do grupo de WhatsApp que está compartilhando essa pornografia ilicitamente, enfim. Mas a gente realmente é muito pobre de repertório, então a gente também fica sem saber como resgatá-los e como dar esse amor e como ser esse amparo na vida desses adolescentes, né? Eu acho importante a gente trazer assim, que da onde começa? Começa da gente não mostrar como que é uma forma saudável de se vincular. Eu não tenho exemplo disso, então como que se eu sou pai, se eu sou o adulto, se eu sou mãe, o adulto responsável, ou sou a escola, que são dois grandes agentes aí, eu acho que podem auxiliar nessa transformação. Eles não sabem se vincular de outra forma. Por quê? Porque os adultos não deram um exemplo. Em casa era uma responsabilidade dos pais, a escola também é responsável por aqueles adolescentes todo que ela está acolhendo naquele tempo enorme que está lá. Então, nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não sabe. Então, o primeiro passo é olhar pra gente. Tudo que a Carol está falando. O quanto eu fico transmitindo, o quanto eu fico menosprezando as pessoas, o quanto eu humilho, o quanto eu trato as pessoas com tratamento vexatório, inclusive o meu filho, mas se eu não trato o meu filho, trato o meu parceiro, trato a outra, trato qualquer. Toda hora eu preciso ficar esperta porque eu sou bem irônica, né? Essa é a minha forma de defender, de botar minha raiva é na ironia. E a ironia a gente está sempre desprezando alguém, né? Ali que a pessoa nem percebe, inclusive. Então, assim, a gente faz é, muitas vezes sem perceber. Então, o primeiro passo é olhar pra gente. A segunda coisa é falar muito sobre o assunto. Falar muito com. Desculpa, foi isso que eu te ensinei. Por que que eu te ensinei? E por que que você está reproduzindo? Você está reproduzindo porque eu te ensinei. E fiz isso com você porque foi o que eu aprendi. Eu vou tentar diferente. Tá errado. Isso aí faz mal para você. Isso aí faz mal para os seus amigos. Isso aí pode gerar uma consequência enorme na vida. Vocês podem se relacionar de outra forma. Como? Mas para isso eu preciso de um adulto interessado aqui em falar disso, em falar nas escolas, em falar isso não é legal. Porque se eu tenho uma roda de adultos que estão cuidando dessas pessoas, ou no meio dos professores, que eles ainda estão falando que isso é frescura, que isso é mimimi, tudo brincadeira, gente. Na minha época eu podia falar qualquer coisa. Eu era o gordo dali, eu era a loira dali, eu era não sei o que. Agora, se eu tô no meio de adultos que são assim, deixa os adolescentes ali daquele jeito que não vai ter jeito mesmo. Agora, se eu quero ajudar, eu olho para mim ali e vou falar muito disso. Tá errado, bem. Isso aí é uma limitação do que eu recebi. Eu estou tentando, aí eu tento de verdade, aí eu dou estratégias. Como que eu, enquanto escola, ofereço, ou em casa, espaços onde esse adolescente não se sinta tão em alerta para precisar brigar com os outros, para precisar nem fazer e nem sofrer o bullying, para ele ter interações saudáveis com pares. Como que ele pode se vincular em outros lugares que, por exemplo, não seja só a escola, em que vai ter pessoas que ele consiga fazer outro vínculo, ver que tem outra coisa diferente, ou como que eu chamo esses adolescentes para minha casa,
Como que eu chamo para o meu círculo? Como que eu aumento o convívio deles? Com supervisão. Se eu sou pai, eu peço ajuda para a escola. Se eu sou escola, eu vou conversar com os pais, como uma troca. Para eles terem supervisão, eles precisam de exemplo. Eles ficaram aí, sei lá quanto tempo só com a tela como intermédio dessa relação aí de que a gente vem de pandemia e a gente já não dava exemplo mesmo, na pandemia piorou essa questão de não poder estar num contato real, e eles não conseguem, não sabem muito bem fazer isso. Então, como que a gente promove encontros ali, e sem forçar que eles façam coisas que eles fiquem desconfortáveis? Porque quando a gente força, a gente reforça o sinal de alerta deles, de que estou em perigo, e aí esses modos de atuar, que é através do bullying e tudo mais, isso só aumenta. Então, a gente não reforça um comportamento que é sinal de falta de vínculo, de insegurança, que é sinal de que recebeu violência, com mais violência. Você não vai combater o bullying. Você imagina o medo da vítima de ir lá e contar que sofreu bullying. Eu estou falando isso por causa dos meus atendimentos, que as mães me trazem isso. Eu vou contar ou em casa, ou eu vou contar ali na escola que o fulano está fazendo bullying comigo, e ele ameaça que se ele falar que eu falar para alguém, vai me matar. Eu morro de medo. E aí a escola vai fazer o quê? Vai fazer exatamente o que ele falou. Vai lá e vai expor o agressor a um comportamento vexatório, vai lá, vai dar uma advertência, vai fazer uma suspensão, vai tratar ele como problema. Esse cara, se não pegar ele na escola, vai pegar na rua, vai piorar. Piora a situação, a gente piora quando a gente trata com violência. É sobre a violência que chegamos aqui. Agora a gente faz sem a violência, jogos na escola, coisas que promovam prazer enquanto eles estão interagindo, com supervisão e tendo prazer junto, que a gente usa o sistema simpático, o parasimpático junto, e eles vão aprendendo outras formas de se vincular. Ontem na live que a gente fez sobre escolas, né, uma das coordenadoras lá falou que eles promoveram, ela tinha conversado com ela antes, é minha amiga, eles promoveram, eles na escola dela promovem vários jogos folclóricos, promovem coisas de música, promovem teatro, promovem projetos em que os adolescentes estejam interagindo, sem aquela pressão de ficar com a boca calada, assistindo um professor falando de cima para baixo, tendo que se comportar. Eles estão livres, podendo interagir com supervisão, com um objetivo comum, com um projeto temático, colaborando um com o outro, que era o que a gente devia ter feito desde o começo. Então, como que a gente promove a colaboração? Como que a gente colabora com eles? Como que a gente diminui o julgamento com eles em casa, para eles diminuírem o julgamento deles na rua? É sendo E aí, querem que exemplo, né, eu... Mel? Exemplo de respeito, exemplo de amor, exemplo de regulação, né? Auxiliar esse adolescente a se corregular e a modelar comportamentos mais saudáveis, né? Mas primeiro é um Sempre processo de lembrando que autoeducação, né? começa em nós, né? Começa em nós. Começa da nossa forma de olhar para o outro, de resgatar a nossa empatia, nossa compassividade. Os nossos filhos nos observam o tempo inteiro, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, né? Às vezes a gente está tratando ali o filho com respeito, entre aspas, mas está tratando o companheiro, a companheira mal, está tratando a mãe, o pai. Então a gente precisa entender que quando eu estou disposto a mudar para uma educação positiva, a gente precisa lembrar que eu sou exemplo, né? Só existe uma forma de educar sendo exemplo, né? Então eu preciso, em primeiro lugar, ser exemplo, né? Em segundo lugar, eu preciso criar relacionamento. Então, quando eu começo a mostrar para o meu filho como se relacionar com o outro, com base nessa aceitação, nesse amor, né? Nesse saber das diferenças. Hoje, o que a gente faz, a educação tradicional, ela estimula muito a competição. A competitividade, que não é da nossa natureza. Então, quando eu estou estimulando num ser humano, principalmente na criança e no adolescente, uma coisa que ele não é, eu estou indo contra a natureza dele, ele vai perdendo a sua espontaneidade e ele vai se sentindo violentado. E uma hora essa violência volta para a sociedade, né? Então volta inicialmente para a sociedade ali,
aonde tem o campo de ação dele, que é a escola, e depois vai para o mundo também com essa forma desgovernada, né? Com essa forma louca de tratar o outro. É o que a gente mais vê hoje. Né? O que a gente mais vê hoje são as pessoas se maltratando, as pessoas se matando, né? Para defender candidatos, para defender posições, religiões. Então, a gente precisa... a base da nossa sociedade é a diversidade. Então, e a escola precisa priorizar isso. Então, a gente precisa ser exemplo de relação. A gente precisa revisitar as nossas histórias. A gente precisa entender que somos limitados. Então, como que nós vamos aprender a amar, né? Provavelmente nós vamos aprender a amar confiando nos nossos filhos, porque eles sabem esse caminho. Eles são realmente nossas bússolas nesse lugar tão desconhecido para nós que é a natureza humana. Então a gente tão desvencilhado disso, tão desvencilhado de como olhar para o outro, né? Você olha para um adolescente, ele busca por justiça social, ele busca por igualdade, por equidade, ele busca essa compassividade. Eu presenciei uma gincana maravilhosa da escola da minha filha, que eu preciso dizer que realmente cada dia mais fico encantada com a forma que eles abordam, né? Isso tão raro hoje em dia. Mas que coisa maravilhosa, né? Os pais chegaram lá, os pais estavam competitivos entre eles, né? Eu era uma, né? Eu estava lá na corrida de saco, eu queria ganhar de qualquer jeito. As crianças não, uma ajudando a outra, né? Então tinham crianças autistas, crianças com dificuldade motora, crianças em cadeira de roda. E as crianças, em vez de estarem querendo saber qual o time que ia ganhar, estavam uma ajudando a outra, né? Uma empurrando a outra, uma indo com a outra, incentivando a outra, esperando o tempo da outra chegar, né? E aí as crianças tentando um equilíbrio ali. Então, e o professor de educação física disse: meu Deus, como essas crianças precisam ensinar para vocês, né? Vocês precisam aprender a se autorregular, porque as crianças sabem mais sobre isso do que vocês, né? E elas não sabem, elas não têm nem capacidade disso, porque elas não têm o cérebro desenvolvido. Mas elas estão ali naquele meio tentando se virar, né? Então, é o único caminho possível, né? Esse caminho de buscar informação, de buscar consciência, de buscar ser um ser humano melhor, de buscar ser um ser humano digno de ser exemplo, né? Uma autoridade amorosa, uma autoridade que a gente não precisa lutar por esse lugar é nosso, né? Mas a gente precisa mostrar para os nossos filhos por que a gente merece esse lugar, né? Por que a gente é esse pai? Porque a gente está ali para facilitar a vida deles, para corregulá-los, para poder mostrar para eles o caminho, para ser exemplo. E muitas vezes a gente vai ter que aprender com eles, sim, porque os nossos filhos têm muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar porque eles estão mais conectados com as emoções, com o sentir. E a gente está muito desconectado, a gente está muito na razão, né? Essa competição destrutiva, né? Uma competição sempre destrutiva, né? E a gente tirando ali a natureza compassiva. Então, eu espero a gente estar aí terminando o tempo. Pode falar, Mel. Tinha mais uma coisa para falar também, mas esqueci. Fala que eu vou lembrando. Tá. E de buscar ajuda, né, Ju? Buscar ajuda. Se você é pai, mãe, de um adolescente que está praticando bullying, ou está sofrendo bullying, ou está abalado por estar presenciando violência e bullying, qual que é o nosso papel? O nosso papel não é sofrer mais do que eles, não é entrar numa luta com outro adolescente ou com a escola por eles, a não ser que eles peçam. O nosso papel não é ficar impassível e falando que sabe de tudo. O nosso papel é ser colchão, né? Que a Ju fala isso, é ser porto seguro para amortecer essa dor deles. E para isso, esse bullying que a maioria de nós também ou participou fazendo, ou sendo agressor, ou sendo vítima, ou sendo os dois, como a gente já trouxe, que essa dinâmica oscila, isso vai doer lá no fundo da alma e a gente vai pensar, agora eu vou me defender porque eu não consegui me defender. E não é isso que eles estão pedindo. Não é sobre você, é sobre você a responsabilidade do relacionamento que você criou com o seu filho, sobre você a responsabilidade de ter ensinado sobre vínculo para ele. Mas a dor agora é dele, então eu sou adulto e vou buscar ajuda. Eu busco
educador parental, eu busco uma terapia, eu busco a Ju, busco a Carol, eu entro em contato com entra na página da escola da Ju, procura ajuda, informação relevante, eu vou atrás de informação para ver como que eu apoio para facilitar para ele. O nosso papel é facilitar para eles. E não esquecendo que o bullying na escola só causa trauma se eu não tenho essa rede de apoio na minha casa, tá? Então, o trauma não é o que acontece comigo, é o que acontece comigo a partir disso, né? Então, se eu tenho ali, né, uma família que eu posso contar com ela, e isso fala muito sobre o que a Mel trouxe, a minha orientação para as famílias é: pergunte para essa criança, para esse adolescente, como você pode ajudá-lo. Porque às vezes eu fico tão desesperado, tão nervoso, que eu vou lá na escola, apronto um Away, eu vou lá, ligo para a família do pai, coloco lá dos pais e vou lá, coloco no grupo de WhatsApp e é um horror, é um caos. Porque aí esse adolescente, essa criança sente que não pode contar com esse pai e essa mãe desequilibrada, né? Que ficam ali loucos. E eu entendo isso completamente, tá, gente? Porque dói em nós ver que os nossos filhos estão sendo agredidos, que os nossos filhos estão sendo violentados. Dói porque a gente reconhece que a gente fez isso também, que a gente colocou muitas vezes eles nesse lugar, né? De vítima também, e eles são realmente vítimas, né? Mas a gente começou isso em casa e vai continuar na escola, e depois vai continuar com o namorado, com a namorada, e vai continuar com o marido, com a esposa. Então a gente precisa entender, mudando aqui e principalmente perguntando para eles como eu posso te ajudar nessa situação. Porque eles querem, na verdade, que você seja segurança, né? Eu descobri, por exemplo, que um filho meu estava sofrendo bullying quando eu comecei a falar que eu sofria. Porque eu não tinha a menor, não dava essa segurança para ele, né? Porque eu também era violenta. Então, olha aqui, como assim eu vou contar para minha mãe que faz a mesma coisa comigo em casa, né? Ela faz de forma diferente, mas ela faz, né? Ela me compara com meu irmão, né? Ela fala que o meu irmão é isso e eu sou assado, ela fala que eu sou um desastrado, né? E a gente fala achando que não está machucando as pessoas. Quando a ficha cai, a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu filho, né? O meu filho do meio, ele foi chamado por desastrado, desatento, uma vida inteira. E hoje ele me fala, mãe, eu sou desastrado mesmo. Me dá vontade de chorar quando ele fala, que eu falo assim, meu filho, não, você não é. Eu que era uma louca, varrida, né? Que não tinha percepção de nada, né? Que saía cuspindo violência, né? Porque você não era do jeito que eu achava que deveria ser. E aí, por isso, é o ser desastrado, né? Então, eu falava que ele era desastrado quando ele estava lavando vasilha para mim e quebrava copo, gente. Né? Olha que loucura! Um menino de 8 anos, 9 anos, que queria lavar vasilha e eu simplesmente fazia aquilo que foi feito, né? A minha linguagem, né? Era essa a linguagem da violência, que parecia que era amor, que parecia, né? Ou parecia que não machucava o outro, porque a gente não foi treinado, entre aspas, né? A gente não desenvolveu essa empatia, né? A gente não... Pode falar, Mel. Não, Ju, só quero lembrar assim que às vezes sim, é importante que o adolescente não vai. É que eu estava aqui lembrando que as crianças já vão dando sinal, mas assim, eu vou falar do adolescente, eles às vezes não vão trazer que eles estão sofrendo bullying, eles vão dar sinais no comportamento, na alteração do comportamento, de que alguma coisa está acontecendo. Então, por que que a gente sempre fala que o vínculo, o Vão relacionamento é pedir a para não ir à melhor. escola, Mel. Vão pedir para não ir à Vamos, escola. Eu tenho muitos pacientes que começam assim. vamos pedir para não faltar. E isso, Ju, sabe por que eu lembrei disso? Porque a minha tem 7 anos, a minha filha Alice, e ela me traz coisas assim. Em algum momento, alguém chamou ela por algum nome, aí ela veio em casa, e aí eu notei o quê? Ela brigou comigo, brigou, tipo, ela pediu pra, sei lá, fazer uma coisa que ela nunca pede, que ela nunca faz, uma coisa que ela sabia que eu iria falar alguma coisa. E aí, a hora que eu me toquei, falei, você quer saber como que eu reajo quando alguém me xinga, é isso?
porque alguém tinha xingado ela. Isso aqui de pequena. Outro dia ela veio contar, me trazer que a amiguinha falou isso, falou aquilo dela, e a gente, no intuito de defender, o que que a gente pode fazer rapidamente? Assim, xinga de volta, faz isso de volta, e aí a gente vai incentivando. A gente não fala o que fazer de uma forma saudável, porque a gente não sabe, o único recurso que a gente tem é a violência de volta, ou então a gente fala, ai, deixa pra lá, tipo, ignora que tu fez mal, ai, que bobeira, já passou. E aí a gente não dá recurso. Então, eles vão trazendo situações de oportunidade para a gente ir construindo isso, e às vezes eles vão falar que o amigo fez bullying, que o amigo está fazendo aquilo, para ver qual que é a nossa reação. Então, toda interação é uma oportunidade, e se a gente se mostra todo arisco, todo incisivo, eles se fecham e não trazem a situação mais, né, Ju? Então, assim, o comportamento comunica. E a Sim. gente precisa investigar o quê? E a gente está tão desligado, né, desse campo emocional, e tão na racionalidade, assim, que a gente vai tirando os espaços, né, para eles se manifestarem. E muitas vezes a gente não dá conta mesmo, né? Quando eles trazem esses problemas, a gente está ali pilhado, a gente não sabe como agir, a gente não tem repertório nenhum para conversar com eles. E aí, nesses lugares, gente, que entra também o papel do educador parental. O educador parental, essa profissão que é uma profissão do futuro, e eu não tenho dúvida menor dúvida disso, né? Cada vez mais famílias procuram educador parental e procuram, às vezes, profissional que também seja educador parental, mas tenha um educador parental para chamar de seu. Porque é muito importante você saber aonde você está pisando, aonde você está indo. É importante que seja um educador parental que seja consciente, né? Que seja um educador parental que estude, né? Que estude trauma, que estude apego, que saiba mesmo o que está falando. Não hesite em perguntar sempre, em saber por onde você está indo, qual caminho você está indo. Mas é muito importante sempre lembrar assim, eu preciso criar espaços dentro da minha casa, espaços seguros. Às vezes eu falo que o meu adolescente está incontrolável, insuportável, agressivo, violento comigo, e eu às vezes esqueço que ele pode estar sofrendo na rua, que ele pode estar passando por situações muito difíceis sozinhos, e aqui eu não estou dando espaço para ele me dizer, porque eu estou sempre armada contra ele. Né? Então, vamos abrindo espaço, sendo cada vez mais compreensivos, mais empáticos, que a gente consiga realmente ser exemplo para eles, que a gente consiga lutar por esse relacionamento, né? Que a gente possa confiar no que eles nos dizem, confiar no que eles nos trazem. E principalmente perguntar para eles como você acha, filho, que eu posso te ajudar nessa situação? O que eu posso fazer para poder te ajudar, né? Porque eu não acho que você merece ser tratado dessa forma. Você não pode aceitar ser tratado assim. Como você pode se posicionar? Eu posso te ajudar aqui com um repertório para você se posicionar diante disso. Né? Sair de perto, sair desse grupo, falar assim, eu não aceito, basta, não quero mais, procurar uma pessoa ali da escola que seja responsável por isso, um coordenador, um professor que seja um professor que te dê segurança, né? Você quer que eu vá à escola e fale alguma coisa? Não, você não quer. A maioria dos adolescentes não quer que a gente vá à escola. E vamos respeitar isso, né? Então, quando o filho não quer ir à escola, quando o filho não gosta de tal professor, a gente vamos dar espaço para eles, vamos confiar, né? Porque a gente fala assim, ah, deixa de mimimi, o que é isso? É sua obrigação, tem que ir à escola sim. Então, a gente acaba, os nossos filhos dizendo, eu estou sendo comido pelos leões, e a gente fala assim, vai lá mesmo, vai para a jaula. E eu te tranco lá na jaula de leões mesmo para você ser comido. E Né? para de frescura. E o trauma tá nisso. O trauma tá em não ter com quem contar, em me sentir sozinho no mundo, né? Em não poder dizer para o meu pai, para minha mãe, que eu tô sofrendo abuso sexual. E não poder dizer para o meu pai, para minha mãe, que eu sofro abuso emocional na escola. Né? E começa daí, sim. Quando as pessoas falam assim, ah, mas aí foi pro extremo do abuso sexual. Não! Começa com abuso emocional. Um dia vai ser um abuso sexual, um dia vai ser um namorado que vai estuprar e eu não tenho lugar para tipo de fala, né? Porque eu não posso contar com meu pai e com a minha mãe. Então é aí que vem o trauma. É onde eu não tenho espaço. Eu não tenho lugar de fala. A minha voz não é ouvida. Por isso eu falo, a escuta é tão poderosa com os pais de adolescentes, né? Então eu quero dizer para vocês, assim, a gente está aí numa semana de muitas lives, de muitas aulas, acompanhem todas. A gente tem mais aulas aí. Eu tenho uma aula com a Leiliane. Você tem mais live amanhã, não tem, Mel, também?
né? Eu não, a Carol que caiu e não conseguiu voltar, tem A outra Mel live é minha, amanhã. a Mel é minha parceira de cursos, tá, gente? Então, a gente vai estar aí no dia 15 com uma promoção incrível dos nossos cursos. São 4 cursos para pais de adolescentes, né? São os 4 cursos, eu e a Mel, que tem todas as dúvidas, todas as respostas, todos os assuntos. Vocês vão sair desses cursos outros pais, outro tipo de família. A gente pode garantir isso para vocês, né? Tudo que a gente tem de conhecimento que a gente acessou tá ali. Então vai ter muita coisa boa. Semana que vem eu vou fazer live de estudos científicos. Então não percam, é um mês inteiro para adolescência, um mês inteiro. A gente, quem está no grupo, vai ganhar e-book gratuito, vai ter acesso a uma promoção do nosso livro digital, que tem tudo isso que a gente está falando aqui também por um preço bacanérrimo, que a gente nunca fez igual. Então, acompanhem. Isso aqui é uma coisa assim, é uma forma que a gente tem de realmente estar atuante na vida, né? Porque a nossa principal missão é com os nossos filhos. A nossa principal missão é estar dando espaço para os nossos filhos, é estar revolucionando, é estar sendo pais diferentes, que resolveram. E a gente sente dor, porque a gente viveu tudo isso. Às vezes é pesado, às vezes a gente cansa. Teve gente que falou aí que quase chorou com o que eu falei. Se eu for contar para vocês tudo que eu fiz com os meus filhos, eles vão chorar, mas vão chorar com força, né? E é isso, é o que eu tinha para dar, é o que eu consegui dar, né? Essa é a história deles. E agora, o que eu posso ressignificar? Como eu posso ressignificar? E eu tô com um filho de 21 anos, de 19 anos. Então, eu já chorei muitas noites, eu já passei noite em claro, e não adianta ficar chorando. Não adianta passar noite em claro. A gente precisa ressignificar. A gente precisa reconstruir uma história. E eu tenho certeza que eu estou reconstruindo essa história com os meus filhos. Eu recebo milhares de relatos de mães que estão ressignificando, né? E eu estou aqui por essas mães, mulheres, por esses pais que resolveram fazer diferente, que sabem que dói, que é preciso muita coragem, mas que a gente precisa mudar a forma de ver a vida e a forma de criar os nossos filhos, porque os nossos filhos são o futuro. Porque o que a gente vê hoje é um surto de doença emocional. É um surto de crianças abandonadas, de adolescentes abandonados, sim, dentro do quarto, se automutilando, pensando em suicídio, com acesso à pornografia, viciados em pornografia, né? Então, vamos acordar, vamos despertar. Essa é a hora. Vamos fazer diferente, né, Mel? Eu quero te agradecer sempre a presença, Maravilhoso. sempre a disponibilidade. Gente, entrem lá no mês do adolescente, não percam nada, né? Amanhã tem mais live, depois de amanhã tem mais live, tem uma live sobre automutilação e suicídio, tem uma live sobre mitos e verdades da adolescência na sexta-feira, então acompanhem tudo, né? Eu vou estar sempre divulgando aqui e divulgando principalmente nos grupos. Os grupos têm informação sempre em primeira mão, tá? Um beijo. Exato. Um beijo, Obrigada, Carol Ju. caiu, Obrigada. tadinha. Carol Pois maravilhosa. é. E eu vou colocar sempre, gente, eu vou colocar destaques lá no meu perfil, sempre essas educadoras parentais, especialistas em adolescência que eu indico, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Obrigada, Bel. Boa noite. Obrigada.